Grande Rio do Sul tem um perfil muito singular de grande diversidade paisagística. A beleza cênica e o elevado número de espécies faunísticas e florísticas deste território dão ao seu património natural, pelas muitas atividades que lhes podem ser associadas, uma dimensão potencial que por si só é suficiente para inúmeros projetos baseados nestes biótipos e a que os instrumentos de planeamento criados asseguram quer a integridade, quer o cuidado na sua salvaguarda, regulando as modalidades do seu usufruto. É verdade que é delicado o equilíbrio entre o uso e a conservação. Por isso, é fundamental consolidar o trabalho em rede que tem vindo a ser dinamizado pelas instituições locais, incentivando as sinergias entre os diversos intervenientes, sejam eles investidores ou não, e com o apoio ativo das populações locais, para que o progresso da região leve em conta a defesa dos seus valores ambientais. O rio é o eixo estratégico da região. É preciso que ele volte a ser muito mais navegado para que todo o processo de desenvolvimento do Baixo Guadiana seja uma realidade sustentável. Essa ideia tem animado os agentes locais e, por isso, na sua bacia fluvial surgem cada vez mais atividades de cariz cultural e económico reveladoras do potencial que o território encerra. O crescimento do turismo pode ser encarado numa perspectiva de integração e salvaguarda das tradições culturais da região, a possibilidade de sobrevivência para muitas destas atividades regionais, a promoção das infraestruturas turísticas, quer na hotelaria, quer na restauração, e o apoio a projetos de lazer e de passeios no rio podem constituir a oportunidade para estimular a sua preservação. Situada em Alcotim, a Associação Terras do Baixo Guadiana, através da gestão técnica que a sua equipa faz dos programas comunitários LIDER e PRODER, tem conseguido integrar o seu território num modelo de desenvolvimento local que tem contribuído positivamente para a melhoria de alguns aspectos dos 5 concelhos onde atua, aquele onde tem a sede, e também Mértola, Castro Marim, Vila Real de Santo António e Tavira. A qualidade e diversidade das paisagens que se podem conhecer e admirar justifica que se considere o património natural como um dos vetores fundamentais para o desenvolvimento da região. Apesar de alguns aspectos que dificultam o seu desenvolvimento, o território do Baixo Guadiana apresenta condições naturais e culturais de excelência pelo enorme potencial dos seus recursos endógenos. Nas últimas décadas, o turismo e as atividades de lazer em espaço rural foram o principal veículo de promoção da zona, tendo sido fundamentais para a revitalização do seu tecido económico e social e uma oportunidade para o desenvolvimento desses territórios. Os valores existentes nestes concelhos resultam, muitos deles, de séculos de arroteamento dos territórios bravios, das escarpas e do hinterland ribeirinho, e são o testemunho das diferenças entre o Baixo Alentejo mertolense e o estuário algarvio. A sul de Mértola, nas serranias cada vez mais agrestes, os cereais vão cedendo espaço às pastagens e aos matos onde abundam as colmeias. Nas pendentes já mais próximas do mar, as encostas são menos ígremes e formam dobras no terreno que permitem pequenas hortas e pomares. Na boca do rio, terrenos de aluvião e sapais são o espelho da diversidade natural gerada pelo encontro do Guadiana com o mar oceano, planícies pontuados pelas colinas do Ouro Branco, o Sal, que tem sido sempre um dos tesouros do país.
Por inúmeras razões, quase todas elas negativas em termos económicos, este imenso património chegou à atualidade em grande medida preservado, inclusive nas áreas do litoral marítimo. E mesmo que as suas qualidades ambientais não fossem evidentes, o facto de o Baixo Guadiana corresponder quase integralmente ao somatório de 3 áreas de paisagem protegida, o Parque Natural do Val do Guadiana, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real Santo António e o Parque Natural da Ria Formosa, dá-lhe o reconhecimento público e científico desse valor. Os principais recursos económicos do território têm, a maior parte deles, uma microescala. A partir do Baixo Guadiana, algumas destas empresas mostram já alguma dimensão nacional e internacional de negócios. Muitos dos seus produtos espontâneos foram ganhando destaque pela excelência das suas características. Plantas aromáticas e frutos silvestres, cogumelos, espargos, cardos e figos da Índia, medronhos ou alfarroba, entre outros, revelaram-se de extrema eficácia na criação de riqueza no território. Investiu-se na produção e secagem, na destilação para aguardentes e óleos essenciais, no mel, no vinho e no azeite. Todos estes recursos têm vindo a gerar dinâmicas de inovação e criatividade em torno de um compromisso com uma estratégia de gestão racional e sustentável dos recursos e da diferenciação pela qualidade centrada no valor ambiental e no conhecimento. O artesanato é outra das riquezas da região. Barro, lã e linho, esparto e juta são muitas as matérias-primas locais que se moldam nas mãos sábias dos artesãos, utilizando recursos endógenos que os rodeiam. Entre as muitas atividades que aqui se realizam, incluem-se a animação cultural e os espetáculos, as feiras temáticas, muitas delas dedicadas a produtos naturais autóctones desta região. A restauração tem sido um setor com consideráveis apoios dos fundos comunitários e é um dos que maior potencial ainda demonstra, já que o turismo cultural e de natureza não apresentam senão indícios de continuado crescimento. Sustentado na preservação da qualidade e com um cada vez maior requinte, este setor pode ser relevante para o desenvolvimento económico regional. As varas de porcos pretos e os rebanhos de ovelhas e de cabritos são a base de inúmeros pratos onde o pão é acompanhamento fundamental nos muitos ensopados e estofados a degustar. A unir receitas, o peixe do Guadiana, que ao longo de todo o seu curso pode ser pescado e provado em sopas, a que as ervas aromáticas recolhidas nas margens e encostas dão, tal como nos pratos de carne, condimento único e inesquecível. A caça fornece também algumas das mais apreciadas iguarias. No litoral, as travessas já serão, por sua vez, repletas de frescos mariscos, completando com um travo de mar os aromas de poejos e hortelãs das imentas do rio. A qualidade de todas estas receitas e dos produtos locais com que são confeccionadas todas estas delícias gastronómicas são um dos grandes atrativos da região. De Mértola a Tavira,
a reabilitação de montes, casas, hortas e quintas fez despontar e ter escala uma rede de infraestruturas turísticas em espaço rural que é uma das marcas qualitativas do nosso desenvolvimento. Dispersas ao longo de todo o Baixo Guadiana, servem de estímulo para uma gestão integrada do território, contribuindo para a valorização da paisagem, dos produtos e da gastronomia regionais e para a permanência de alguma população necessária para cuidar deles e dos visitantes. Os programas LEADER e PRODER foram e têm sido alavancas fundamentais no quadro desta estratégia ao viabilizarem com forte apoio financeiro muitas destas reabilitações. A qualidade existente, que tem contribuído para o aumento continuado da procura turística, espelha esse incentivo e demonstra a eficácia de um apoio de proximidade. Alargar o número de espaços TER e incentivar a sua promoção são os passos que é preciso agora dar. A cultura, o património, as vivências com forte carga cultural podem ser atrativos para o turismo neste território porque ainda aqui existem. Muitos desses aspectos estão musealizados e, mais do que uma visita, é toda uma sugestão de descoberta espacial e temporal que permitem aos seus visitantes. No território do Baixo Guadiana, o uso de espaços para atividades de lazer está em crescimento. Navegação à vela, cruzeiros de barco, práticas de remo, windsurf e, sobretudo, canoagem, práticas permitidas em todos os pontos e leitos do Guadiana. Apesar de existir uma maior afluência durante o verão, a procura é anual devido às condições da navegação excepcionais. Águas tranquilas e seguras, clima temperado todo o ano, existência de alguns cais acostáveis, envolventes paisagísticas de grande beleza e atratividade. Mas também o BTT, o birdwatching e os percursos pedestres, só para citar alguns de outro modelo. À expansão destes lazeres, falta o desassoreamento do rio, pois a procura atual faz antever as oportunidades de desenvolvimento turístico que, efetivamente, essa obra hidráulica poderia incentivar. A Associação Terras do Baixo Guadiana continuará com todo o empenho e em colaboração com os seus parceiros a concentrar esforços nesse caminho de sustentabilidade regional que nos parece fundamental, quer numa perspectiva económica, quer cultural, dinamizando um processo que acreditamos dará também uma resposta positiva às expectativas das populações residentes relativamente ao futuro deste território. Para que este não seja, no futuro, um rio sem pescadores.